somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão aqui. E Deus abençoe os irmãos que estão na internet assistindo por ali esta nova live culto que estamos fazendo aqui. Hoje, dia 23 de agosto de 2026, continuando com este ministério da outra porção agora. E aqui, irmãos, é um lugar simples, um púlpito simples, uma mesa, né? Com algumas coisas em cima, é tudo simples. Eu mesmo poderia ter vindo aqui vestido de gravata, terno, como os pastores normais, né? Não pensem que eu não tenho algum terno, poderia colocar um terno, gravata, vir aqui vestido desta maneira. Mas para nós aqui, o importante é o que Deus fala para nós, é o conteúdo, né? Não estou aqui para aparecer com terno e gravata, como os grandes pastores e mestres. Quem sabe, uma hora dessas eu venha com gravata, terno, né, um terninho e tal, tudo bem. O irmão Branham, ele falou bem, disse que um pastor, um servo de Deus, tem que ser vestido de terno e gravata, ele usava isso desde novo. Mas nós temos a liberdade de estarmos vestidos decentemente, como manda a Escritura. E eu aqui, os irmãos sabem que eu estou pastoreando eles e aqueles que querem me ouvir na internet. Então, pela graça de Deus, o que importa para nós aqui é o conteúdo do que Deus tem falado para nós, irmãos, através do Espírito Santo e do chamado que Deus tem feito para mim pregar esta parte que estou pregando. Parece ali que Franca começou a enxergar alguma coisa. Eu estava vendo o culto deles, assistindo, né? O culto é público, qualquer pessoa pode assistir, não importa se são de lá ou não. Até seria contra a lei se você vai numa igreja e você quer assistir o culto e eles mandarem você sair fora de lá, você pode processar a pessoa também. Porque pela lei aquilo é um lugar público, qualquer pessoa pode ir ali e assistir de bom grado a pregação. Mas eu estava ali assistindo e parece que eles estão enxergando alguma coisa de que esta mensagem ela é de um homem só. E quem está à frente da mensagem é sempre um homem. O próprio pastor Osmar falou isto. E eles estão começando a enxergar. Mas quem será que abriu o entendimento deles primeiro? Será que não foi aquele que começou a pregar primeiro, pregava outra porção, e as pessoas riam, porque chegará um tempo em que o próprio Senhor e o Espírito Santo têm falado para mim: apenas pregue a palavra, deixe que riem, que zombem, pois chegará a hora que vão ver que é verdade. E não adianta tentarem tirar o lugar daquele que eu ungi, daquele que eu coloquei ali. Assim como fizeram ou tentaram fazer com Salomão e o seu irmão, queria tomar o lugar dele. E também Saul, quando enxergou que Davi estava para subir ao trono, começou a armar armadilhas e laços para destruir a vida de Davi. E eu vos pergunto, teve êxito? Não teve êxito. Nenhum deles teve êxito em nada, porque quando Deus escolhe alguém, está escolhido e pronto, está ungido e pronto, e não há poder maior do que a unção que Deus deu àquela pessoa específica para pregar na hora e no dia que tem que pregar.
E agora é o tempo de pregar as almas que estão encarceradas hoje. E ainda dando a última misericórdia, porque esta mensagem tinha que continuar, e existe o parágrafo 44, que foi ali revelado para nós, os gatos pingados que fomos apelidados. Mas esses gatos pingados vão fazer você comer de cada pingo que você falou com tua boca suja, apelidando pessoas que não deveria ter feito isto. Então você vai comer os pingos e os respingos que Deus deixar você comer, quando você vê o tamanho da unção que Deus deu ao servo desta hora. Você nem imagina o que está preparado. E se você imagina, então comece a tremer. Porque nós não estamos aqui brincando de igreja. Nem eu estou fazendo algo apenas por fazer e colocando a minha cara a prêmio num lugar em que esta imagem minha vai ao mundo inteiro e poderiam fazer chacota de mim, como já fazem. Mas vai ter a época em que o Senhor Jesus Cristo vai calar cada um, para que vocês mesmos, assim como aconteceu com José no Egito, ele calou a boca de cada inimigo dele que riu dele, da própria família dele que zombaram dele, dos próprios irmãos foram comer do maná que Deus deu a José para guardar lá no Egito. E José teve inimigos na prisão e fora da prisão, pessoas que o caluniaram e o difamaram. Agora vocês já pensaram quando José, diante de Faraó, foi eleito ali para ser o governador do Egito, e se ele baixava a cabeça somente para Faraó, e não havia homem ali na terra que não tivesse que baixar a cabeça para José. Vocês já imaginaram a cara que ficou o inimigo deles, ou dele, de José, quando viram Faraó eleger ele o governador do Egito? Imaginaram aquela mulher de Potifar que o difamou? Como ela não temeu que agora aquele homem o qual ela tinha difamado estava ali honrado por Faraó? Ela deveria ter temido muito, né, irmãos? Então vejam o que Deus faz. Deus primeiro deixa que humilhem um servo dele ao máximo que possível for, para depois ele mostrar para aquelas pessoas quem ele é verdadeiramente. O Senhor Jesus Cristo reina em todos os povos, em todas as nações, no universo, nos mundos que existem, porque a própria Bíblia disse que há mundos e outros mundos. Então ele reina e é o soberano, e ele faz o que ele quer fazer. E assim ele fez desde que começou a pregar a sua trombeta como o Senhor Jesus Cristo feito carne, Deus feito carne em Jesus. E esta mensagem termina com Branham pregando às almas encarceradas e a todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, eu começo esta tarde levando esta mensagem para os irmãos, dizendo que somos agraciados e abençoados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso de estarmos aqui diante de uma palavra viva e verdadeira e eficaz que nos ajuda a termos vida em nós mesmos para alcançarmos a fé de arrebatamento a qual ainda não foi alcançada. Então, irmãos, nós cantamos uns hinozinhos, né? Eu não dou muito ênfase para hinos. E não tenho mais feito aparecer os hinos que a gente canta na internet, porque a perseguição é muito grande. Qualquer motivo é motivo para eles barrarem as lives que eu faço. Porque todo o inferno está contra esta palavra e assim vai ser. Mas Deus deu a unção forte para suportarmos todo o inferno, toda difamação e calúnia que puder
e vier sobre a minha pessoa, até que Deus queira que cumpra assim o propósito dele nesta época em que estamos vivendo. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas agora, irmãos. Os que desejarem ofertar por este ministério podem fazê-lo agora. Deus abençoe os irmãos da internet, saudações a todos vocês, e que Deus possa chegar ao seu coração com esta palavra que vamos falar hoje, e através do Espírito Santo e através da internet que Deus tem provido para esta última hora, para todos nós. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos fazer uma breve oração para iniciar o nosso culto de adoração a Deus através da sua palavra. Pai Celestial, obrigado pelos cânticos, obrigado pelas ofertas que tem esses irmãos aqui ofertado para mim e para o teu ministério. Que tuas bênçãos possam recair sobre cada um deles. E sobre nós aqui pedimos saúde e força para irmos em frente. Que nós agora possamos, Senhor Deus, ouvir da Tua palavra através deste servo que vos serve, segundo a Tua vontade e propósito, e que Tu possas usar conforme Tu quiseres usar para tocar esta trombeta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te agradecemos e pedimos, fica conosco, Senhor, porque o culto é para adorar a Ti, e o que adiantaria nós adorarmos a Ti sem a Tua presença junto conosco? De nada nos adiantaria. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais esta oportunidade que Tu tens dado para falar o que Tu deseja falar às pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu vou ler um pouquinho aqui da escritura, que eu preparei hoje, e hoje eu vou falar um pouquinho, deixando de lado então aquelas pregações sobre o Espírito Santo, que eu estava falando ali, liderança do Espírito Santo. Logo eu vou continuar dando uma sequência naquilo em outros assuntos que se referem à liderança do Espírito Santo. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre qual é o batismo, qual batismo é o correto, e nós éramos espíritos. Então eu vou falar sobre esse assunto, mas na verdade eu vou ler e vou deixar o irmão Branham, que ele falou sobre esse assunto, então ele vai falar através da minha voz e da minha pregação. Apenas vou ler a mensagem e ele vai falar para nós aquilo que ele já havia profetizado e falado no dia dele, na pregação que ele fez. Então o que é o ministério do Profetizes outra vez, e sem mudar nada na palavra, é profetizar aquilo que o próprio irmão Branham já tinha profetizado, ou seja, falar novamente a mensagem para relembrar e levar adiante a palavra de Deus que Ele quer que seja levada por mais um tempo antes do arrebatamento. E vejam, tudo Deus faz em 3, e essa terceira etapa, ela também é fechada agora com a terceira parte da pregação às almas encarceradas hoje. E elas estão encarceradas, então elas devem saber por que elas ficaram encarceradas no inferno, para onde elas irão após serem tiradas desse corpo carne, porque nós sabemos que quem não serviu a Jesus da maneira que o Senhor Jesus Cristo deixou nas eras e através dos servos de uma só pessoa a cada tempo, então está fora da linha verdadeira da palavra. E elas são denominações que pregam o evangelho de uma maneira nécia. Por isso são chamados de nécios. Mas esses nécios estão dentro da própria mensagem do irmão William Marion Branham. E os que são fora da mensagem, os denominacionais, irmão Branham declarou que nem para virgens nécias eles servem. Então eles estão muito fora. Mas há um povo
que Deus deixou passar a tribulação, que vai passar a tribulação, e estes serão salvos dentro da tribulação, porque darão a vida por Cristo. Então, é para que deem testemunho, ainda naquele tempo, com muito sofrimento, que o Senhor Jesus Cristo é o Rei e Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, eu vou ler aqui em Hebreus capítulo 10, do verso 8 até o 14, que está escrito o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros... desculpa, irmã, é do versículo 8, não é o primeiro. Estava lendo o primeiro, não. Do versículo 8 em diante. Diz o seguinte: como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aqui mostra, irmãos, nesta escritura, em que somos salvos pela oblação que Jesus Cristo fez por nós na cruz, morrendo por nós, e por aquela oblação, tudo aquilo que o povo hebreu, ainda até hoje, não sei se eles pararam, acredito que pararam com os sacrifícios por enquanto, porque eles estão esperando construir aquele templo para voltarem a fazer os sacrifícios que eles faziam, Mas o Senhor Jesus Cristo já foi o único sacrifício e se deu em sacrifício por amor de nós, para aqueles que creem nele. Então esse sacrifício tem o poder sobre nós, e assim nós que cremos neste sacrifício do Senhor Jesus Cristo é que temos sobre nós a redenção. Hoje eu irei falar o que éramos antes de existirmos nesse mundo, ou como viemos a vida. E quem esclarece para nós sobre esses assuntos é o profeta Irmão Branham. Que éramos antes da existência, se éramos espíritos, e a diferença entre alma, espírito e corpo. Para isso, então, eu vou ler na mensagem de Branham, chamada Perguntas e Respostas. Vou procurar aqui no Busca de Goiânia, Perguntas e Respostas. Ele não tem número, é apenas o título é Perguntas e Respostas, porque existem várias perguntas e respostas sobre Gênesis, sobre Hebreus e tal. Existe a número 1, número 2, número 4. Eu vi uma certa pessoa falando na internet Perguntas e Respostas número 12, e não está correto. Aquele texto que ele fala, onde diz número 12, não existe o número 12. É apenas perguntas e respostas de uma certa data tal que Irmão Branham pregou, então ali tem o parágrafo que ele cita, está correto. Mas dizer que é número 12 está incorreto, não existe a número 12.
Então vamos ver aqui, ó. Essa perguntas e respostas, que não tem número 1, 2 ou 3, ela foi pregada em 28 de junho de 1959. Então ela é desta data, tá? A qual eu vou ver aqui. E nós vamos ler aqui do parágrafo 137 em diante. Que irmão Brana então vai esclarecer. Conforme eu vou lendo, os irmãos vão prestando atenção e vão ver que ele mesmo vai esclarecendo cada uma dessas perguntas hoje. Qual é o batismo correto? E também se nós éramos espírito, entre outras coisas mais que ele fala nesse texto que eu escolhi aqui, que ele deixou gravado em fita cassete, foi transformado em texto e traduzido também, né, para a nossa língua ali por Goiânia. Até quero fazer um parêntese e quero falar uma coisa, irmãos. Nós sabemos que as traduções são feitas também em Jeffersonville, as gravações da Voz de Deus, e existem, antes ainda de Jeffersonville existiam as gravações ali, as traduções feitas por Goiânia. E Deus tem usado todas estas coisas. E isto foi um propósito de Deus para que existisse ali o tabernáculo da fé em Goiânia e viesse tudo conforme foi existindo para que esta mensagem fosse evangelizada no Brasil e em redor do Brasil através então do apóstolo irmão Arte Russell Martin, que trouxe a mensagem e que foi incumbido pelo próprio irmão Branham de trazer esta mensagem para o Brasil. Então o próprio irmão Branham não pregou ela aqui no Brasil, mas ele incumbiu o irmão e apóstolo Arte Russell Martin e a sua esposa Lorene Halley Martin de trazerem esta mensagem. Então ali, o pastor Joaquim Gonçalves Silva, se não me engano é o nome dele, eu até tinha falado errado numa outra pregação, falei Dias, mas o nome correto me parece que é Silva. Então ele ali foi convertido, ele creu naquela mensagem e ele tomou também para si, começou a pregar aquela mensagem e assim foi cumprindo também uma profecia que existe, que esta mensagem ia ser pregada ao redor de outras nações, em redor do Brasil, né? Então vejam, todo aquele tempo foi algo que Deus estava ali chamando aquele povo para crer na mensagem de Branham. Então vejam, era um chamamento. Então a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E os escolhidos são aqueles que ficarão para o arrebatamento. Os chamados, eles vêm, ficam um bom tempo ali, mas depois eles se denominam. E assim, com aquele espírito de denominação, uns se desviam da própria mensagem e outros continuam pregando a mensagem, mas não sabem que já estão desviados dentro da própria mensagem que pregam. Por quê? Porque quando chega o tempo daquela outra pessoa entrar em cena, né, e pregar a mensagem da hora, eles não creem naquela pessoa e ali eles acabam então denominados e deixados para trás. Então estes não são os escolhidos, mas os chamados. E os escolhidos não, os escolhidos eles creem, saem da onde estão, né, porque creram na pregação da hora, se unem com o pregador e homem que prega na hora e vão adiante, né, com aquela pessoa até o final da pregação, ou até onde Deus queira que ir. No caso da pessoa estranha, foi até onde a pessoa estranha foi. Ele não foi ao rapto, não foi raptado vivo, conforme as Escrituras falam, que as virgens prudentes são aquelas que subirão vivas até o céu e com os seus corpos transformados. Então ali a pessoa estranha chegou até o ponto em que Deus quis que chegasse. E a própria pessoa estranha já estão descobrindo que ele falou que quando ele então fosse retirado, que ele, se tivesse que continuar a mensagem, ele teria que morrer. Bom, isso aconteceu. Ele morreu, não deu o rapto. Isso é o que eu prego desde o início que eu comecei a pregar
esta parte da outra porção agora. Então, tem irmãos que veem a minha pregação no escondido e agora estão começando a enxergar aquilo que era verdade desde o início, né? E quando eles começam a ver que alguém está falando uma verdade que eles não tinham visto, então começam a temer e começam a querer imitar e ficam com medo de perder os seus cargos de pastores e ministros, né? Como então estão agora enxergando alguma coisa que parece que era verdade o que eu estava dizendo. Então eles começam a tomar aquilo para si, irmãos. E esquecem da primeira pessoa que falou. Ora, quem abriu os olhos das pessoas no tempo da pessoa estranha e que estava pregando a terceira etapa revelada ali, foi a própria pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa. Então, um certo tempo, eles gozavam, riam, ridicularizavam ele, faziam chacota, até que um tempo eles foram vendo que aquilo era verdade, então começaram a pregar. Mas esquecem que quando Deus envia a pessoa da hora, eles têm que estar unidos com a pessoa da hora. Não adianta não estar unido com a pessoa da hora e pregar a mensagem da hora através do que houve escondido, a própria pessoa revelar aquilo que estava escondido. Então, a pessoa revela o que está escondido, aí ele toma aquilo para si, começa a falar e não admite aquele que revelou primeiro. E o que acontecerá com esse? Os que ele e os que crerem nele não terão a redenção, porque são apenas uma imitação. Deus não está ali naquele negócio. Deus não está com eles. Deus está com a pessoa que ele escolheu para falar naquela hora. Deus estava com o pastor Joaquim Gonçalves Silva quando ele estava pregando a mensagem dele de evangelização através do rádio, exatamente que estava. As pessoas tinham que se unir a ele quando ouviam a mensagem? Certamente que sim. Deus estava, a partir do ano 2000, com a pessoa estranha pregando, o pastor Osmar Rodrigues Costa, ele estava com ele? Certamente estava. Então aqueles que ouviam essa pregação e criam, estavam com ele. Os que não criam eram deixados de lado e para trás, mesmo eles continuando pregando a mensagem. E hoje, quando você ouve o pregador da hora tocando a trombeta da hora, que é a outra porção agora, dizendo: venham para este lado, porque ali Deus fez um corte para continuar seguindo em frente. E você não dá atenção a isso, mas ainda quer imitar o que Deus tem dado a esta pessoa da hora e mostrado a verdade para você. E você quer imitar e tentar continuar no seu cargo com medo de perder o seu cargo, certamente não vai adiantar nada. Porque contra Deus ninguém pode subsistir. E contra a mensagem que Deus tem que pregar no dia, ninguém conseguirá subsistir. Ou você se une a ela e salva a sua alma, ou você ficará para trás pregando às vezes a mesma coisa. Mas você não foi escolhido. Deus não está contigo. Então aqueles que creem em ti irão para a mesma cova que você caiu. Entendem, meu irmão? Tem que se estar unido. Olha o que aconteceu com Moisés lá no passado. Deus era com Moisés, mas aqueles que começaram a dizer: mas é só Moisés que pode pregar esta mensagem? É só ele que é o homem da hora agora? Não, nós também podemos. E o que Deus fez? Ora, a própria Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa por ir contra o seu irmão e fazer um levante contra Moisés, levando Arão, irmão de Moisés, com ela. E aquele Datã, Coré e Abirão, que estavam ali e fizeram um levante com Moisés, a terra se abriu e os engoliu diretamente para o abismo do inferno.
Ou vocês acham que eles foram para onde? Nós sabemos que a Bíblia revela para nós que o abismo, o inferno, a região dos perdidos, ou a quinta dimensão, ela é abaixo dos nossos pés, ali, nessa terra mesmo. Então eles foram ali, desceram aquele poço, vivos, por rejeitarem a palavra da hora e do líder que estava levando eles para a terra prometida. E a terra prometida para nós simboliza o arrebatamento, hoje é onde nós temos que estar. Então vamos ver aqui, continuando para responder estas perguntinhas. Veja o que o irmão Branham diz. Então, aqueles que são nascidos de Deus não cometem pecado, pois ele não pode pecar. No Velho Testamento, cada ano havia uma recordação de pecado, mas Cristo, por um só sacrifício, ele fez perfeitos para sempre os adoradores. O adorador, uma vez limpo, está escrito em Hebreus 10 aqui, que eu acabei de ler uma parte, o adorador, uma vez limpo, não tem mais consciência do pecado. Então você toma estas pessoas que correm na igreja e pulam, e saltam, e gritam, e que falam em línguas e atuam exatamente como um cristão, e logo se vão, e no ano seguinte ou na semana seguinte volta outra vez. Para começar, eles nunca receberam nada, estavam imitando. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos sela em Cristo até o dia da redenção. Aleluia, diz o irmão Branham aqui. Vejam aqui, irmãos, que eu acabei de ler, o próprio irmão Branham dizendo o que eu acabei de explicar para vocês. O irmão Branham dizendo, para começar, eles não recebem nada. Esses imitadores, que imitam a pessoa da hora porque enxergam, começam a ver que Deus é com aquele homem. E que Deus está revelando alguma coisa diferente do que teria que ser agora, na hora, no caso nosso, após a pessoa estranha, após pastor Osmar Rodrigues Costa. Então eles começam a enxergar e ver, mas esse homem, da onde saiu ele? Ele é um nada, ele esteve no nosso meio, ele é nada. Nós não vamos dar atenção a um nada. Aí eles começam a pegar aquilo que Deus está revelando para ele. E aí, como ele é um ministro que foi escolhido pelo povo, eu fui escolhido por Franca, eu fui escolhido na minha igreja, o povo quis eu aqui. É um rei Saul, não estão vendo? É um Saul perseguindo Davi. Mas ele diz, eu sou conhecido, eles me escolheram, então se eu pregar isto, aí estou bem, porque é eu que estou pregando, eles creem em mim. Agora aquele outro esfarrapado ali, aquele gato pingado que não sabe se da onde saiu, quem é que vai crer nele? Pois é, né, irmãos? Olha bem a condição que eles fazem a gente ficar. Mas os que irem com ele não vão receber nada, porque você só vai receber o verdadeiro arrebatamento estando com aquela pessoa que Deus escolheu para levar você junto com ela. É uma imitação. Então não adianta imitar. Os imitadores não têm vez diante de Deus. Então o irmão Branham está confirmando o que eu estava falando nesta própria leitura que fiz. E vamos continuar em frente aqui. Então o irmão Branham diz, estavam imitando porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos sela em Cristo até o dia da redenção. Aleluia! Isto é o que me faz descansar com segurança, porque Deus o prometeu. Não mais pecado, o pecado está resolvido. Esta é a razão pela qual o pecado é uma imundície para o cristão. Esta é a razão pela qual uma mulher de shorts se vê tão suja para um cristão. Por isso é que a vulgaridade e todas essas coisas sujas, o fumar, o beber, as mesas de jogo, todos estes programas sem censura na televisão, todas estas coisas sujas parecem sujas a ele.
Por quê? Porque você é de um reino diferente. Você tem nascido no reino de Deus e está selado pelo Espírito Santo até o dia da redenção. Então, irmãos, fazendo uma pausa aqui, se você está ali selado até o dia da redenção, quando você vê aquilo, você não se sente bem com aquela piadinha suja ou com aquilo que passa na televisão, você já não sente bem. Sabe, irmãos, eu até tenho um exemplo para dar. Agora começaram algum tempo para cá, ali no YouTube, eles colocam muito aquelas piadinhas de papagaio, né? E acham muito gozado. Eu mesmo achava gozado, mas sabe que quando eu comecei a assistir aquelas piadinhas de papagaio, começou a me dar uma coisa assim, eu digo, mas que coisa, mas isso aí é lamentável, porque na verdade tem uns papagaios assim que fazem umas piadinhas tão sujas, feias, e a gente não se sente bem com aquilo. E o que é isso? É porque a gente é de outro reino, a gente não se sente bem com aquilo, então a gente não assiste mais, a gente pula, né? Como lá tem também aquela teclinha de pular, a gente aperta ali e pula, né? E se a gente vai pulando e vê que tem coisa que não presta, porque o que ficou na internet para nós ali do YouTube, a própria televisão já foi praticamente exclusa pelo YouTube. As pessoas quase não assistem mais TV, ficam mais no YouTube, né? Mas assim, se você vê alguma coisa que você assiste ali, o que ficou para um cristão? Ficou apenas a palavra, uma adoração, um hino, né? Para nós é a única coisa que nós nos sentimos bem, porque a gente não se sente mais bem com outras coisas, às vezes nem com aqueles filmes que nós assistíamos quando era mais jovem, filmes antigos que a gente gostava, né? Por que a gente não está mais sentindo aquele espírito, irmãos, de se sentir bem com aquilo? Porque Deus está atuando em nós, está nos arrebatando. Ele já está transformando nós, dentro de nós, entendem? E agora o nosso prazer está sendo mudado para ter prazer nas coisas de Cristo. E nós temos que voltar a ter prazer nos hinos antigos, nas coisas de Cristo e nos hinos novos também, que ali também em Franca fizeram hinos novos, hinos bons, hinos que são da terceira etapa revelada. E por que nós não podemos cantá-los? Só porque não estamos unidos com eles? Ora, se nós cantamos hinos que eram das denominações, então nós não poderíamos cantar os hinos das denominações se nós também já saímos delas. O que nós queremos cantar os hinos deles? Não, tudo isso teve um propósito e tem coisas que permanecem, tem coisas que ficam, entendem, irmãos? Tem coisas que Deus criou e que permanecem, apenas nós vamos nos aperfeiçoando, subindo de degrau em degrau, mas um hino bom, antigo e que é verdadeiro e puro, né? E não tem mistura com ritmo de música já criada aí no mundo, né? E colocada uma letra, escrito coisas de Cristo, mas pega o ritmo de outra, né? Música mundana. Se não tem mistura, então é válido para nós e para Deus. Então o irmão Branham continua dizendo: poderíamos tomar muito tempo nisto, porém nos apressaremos. Temo não terminá-las, porque as igrejas que batizam no nome do Pai, Filho e Espírito Santo consentem que as mulheres preguem. É uma pergunta que fizeram aqui por irmão Branham. Vou ler de novo. Por que as igrejas que batizam no nome do Pai, Filho e Espírito Santo consentem, ou podemos dizer, permitem, que as mulheres preguem? Por que elas têm tanto poder e autoridade? Agora o irmão Branham fala. Agora, isto é uma coisa delicada. Agora, eu sei que estou falando a pessoas que diferirão com isto, mas como um cristão eu devo dizê-lo. Não há autoridade escriturística na Bíblia para o batismo nas águas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca houve uma pessoa batizada na Bíblia no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esta era uma tradição católica ensinada no VI século. A aspersão nunca esteve na Bíblia.
as pessoas sendo aspergidas e salpicadas com água, mas imergidas. Se você deseja tomar conhecimento disto, eu tenho ambos aqui, o grego e o hebreu. E sobre o dia de Pentecostes, Pedro requereu que aquele homem devia se arrepender e ser batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. E Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. Pai, Filho e Espírito Santo, Mateus 28, 19, disse: Ide por todo o mundo, ensinando todas as nações e batizando-as no nome, não nos nomes, singular. Está escrito no nome, não está escrito nos nomes, no singular. Compreendem, irmãos? Não no nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo, mas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Espírito Santo não é nome. Eles são títulos que pertencem ao nome. Agora, 10 dias depois, Pedro disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Vê como a ideia trinitariana é extremista? Vê, eles tratam de fazer 3 deuses disto. Não há 3 deuses. Eu gostaria de ler para vocês do original grego aqui. A única maneira que eles batizavam era no nome de Jesus. E a Bíblia diz no original grego que isso foi para fazê-los reconhecer que Ele era Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios de um Deus. Ele foi o Pai. Ele foi o Filho, ele é o Espírito Santo. São 3 ofícios ou 3 dispensações: a paternidade, a filiação e a dispensação do Espírito Santo. Mas Pai, Filho e Espírito Santo têm um nome: o Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa daquele dia foi batizada no nome de Jesus Cristo, e também encontraram algumas que não eram batizadas em nome algum. E o original grego e também o hebreu, ambos dizem aqui que o batismo no nome de Jesus é para perdão de pecados. Ambos dizem isto, o grego e o hebreu. Redimir significa perdoar, por certo. Se eu redimo algo, é para tirar aquilo. Redimir, tirar. Mas não há escritura na Bíblia. E Paulo, o apóstolo, passando por ali, encontrou alguns irmãos batistas. Atos 19. Estavam desfrutando de grandes momentos, estavam gritando, eles estavam tendo grande regozijo e coisas, e eles estavam pregando. Havia gozo no campo. Áquila e Priscila, no capítulo 18, tinham visitado esta gente, Apolo. Eles eram batistas, e Paulo foi a eles e disse: Recebestes o Espírito Santo desde que crestes? E eles disseram: Nós nem mesmo sabemos que há Espírito Santo. E ele lhes disse: em que, pois, sois batizados? Eu sei que na edição bíblica King James, em inglês, diz em que. Porém, no original, diz como. Em que ou como fostes batizados? Eles responderam: fomos batizados pelo mesmo homem que batizou a Jesus, João. Paulo lhes disse: isso já não funciona mais. Vocês têm que serem batizados outra vez. E quando eles ouviram isto, foram às águas e se rebatizaram no nome de Jesus Cristo. Paulo impôs suas mãos sobre eles
e receberam o Espírito Santo. Agora vejam, irmãos, fazendo uma pausa aqui. O irmão Branham está dizendo: Paulo impôs as mãos sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo. Então, até mesmo na hora do batismo, deve-se impor a mão na pessoa, sobre a pessoa que está sendo batizada, para que ela também receba o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra. Agora, se aqui diz Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui diz o Senhor Jesus Cristo, eu não posso acertar em ambos os alvos. Isso tem que ser acertado. Bem, em Mateus 28:19, o último capítulo e o penúltimo verso, se você lê uma história de amor e diz que, e desde esse dia em diante, João e Maria viveram felizes. Porém, quem são João e Maria? Para descobrir isto, você tem que regressar e ver quem são João e Maria. Para descobrir isto, você tem que regressar ao princípio do livro e averiguar, ver quem são João e Maria, que viveram felizes desde esse dia em diante. Se Jesus disse: Ide e batizai-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Pai não é um nome, Filho não é um nome. Então, de quem estava falando ele? Quem é Pai, Filho e Espírito Santo? Vá ao princípio do livro e leia-o. Vou ler na genealogia de Jesus Cristo, o primeiro capítulo, verso 18. Diz o seguinte: agora o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Prestem atenção. A esse poste vamos chamá-lo Pai, ao púlpito Filho, e a isto o Espírito Santo. Aqui o irmão Branham está apontando para um tipo ali que havia um poste, ali o irmão Branham estava pregando. Então ele disse: a este poste nós vamos chamar de Pai. No púlpito, que seria a parte onde ele estava pregando, eles chamaram de Filho. Espírito Santo. Pai, ao púlpito Filho, e a isto Espírito Santo. Bem, isto eu não sei o que o irmão Branham estava indicando, mas provavelmente indicou alguma outra coisa, né? Poderíamos dizer, este caderno é o Espírito Santo, fazendo de conta. Entendem, irmãos? O irmão Branham está tentando explicar isso para as pessoas. Então, vejam. Quem é o Pai de Jesus Cristo? Deus. Todos vocês estão de acordo? Deus é o Pai de Jesus Cristo. Esse é Deus o Pai. Então, seria o poste, né? Este é Deus o Filho, o púlpito. E este é esse caderno aqui, esse livrinho, é o Espírito Santo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus 1:18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. A congregação diz: do Espírito Santo. Eu pensei que Deus fosse seu pai. Eu pensei que ele havia dito que Deus era seu pai. Então, como pode Deus e o Espírito Santo serem ambos seu pai? Então, aquele poste representava Deus, o Pai. E o Espírito Santo já era esse caderninho aqui. E o Filho era o púlpito. Entenderam, irmãos? Então, o irmão Branham pergunta. Ele diz, vamos ver aqui onde é que está. Eu pensei que ele havia dito que Deus era seu pai. Então, como pode Deus, que é aquele poste, e o Espírito Santo, que é este caderninho aqui, que representa uma explicação, serem ambos o seu pai, os dois? Se são duas pessoas diferentes. Entenderam, irmão Branham? Perdão, irmãos. Entenderam, irmãos, o que o irmão Branham está tentando explicar para nós?
né? Ele fez uma pergunta. Como que o poste e esse aqui que representa o Espírito Santo, esse caderninho, aquele poste ali, representa Deus? Como que os dois podem ser pai de Jesus? Então ele continua dizendo: se são duas pessoas diferentes, duas personalidades, ou como queira, eles têm que ser a mesma pessoa, ou de outra maneira, ele teve dois pais espirituais. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido não de Deus o Pai, mas do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E seu nome foi qual? Jesus. Muito bem. Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, Pai e Espírito Santo são o mesmo Espírito. Que é o Espírito? O que é o Espírito? É o Espírito de Deus. E quando estava na forma do Espírito, ele desceu para batizar a Jesus e habitou nele. E disse: este é meu Filho amado, em quem me compraz habitar. Ele desceu e morou em Jesus, e isso o fez Emanuel na terra. Assim sendo, qual foi o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então a congregação responde: Jesus Cristo. Seguramente que sim, responde o irmão Branco. Então Pedro tinha a mesma revelação. Agora, nós temos nossas vistas treinadas. Estamos atingindo o alvo. Vejamos se os discípulos usaram esta mesma classe de pontaria. Cada vez que se juntavam, cada vez que se mencionava de um batismo, tinham que ser batizados no nome de Jesus Cristo, porque ele disse que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens no qual você possa ser salvo. É uma concepção falsa do diabo e não há nenhuma escritura que o apoie. É verdade. Espero que isto não haja ferido, mas esta é a verdade. Vê? Esta é a verdade, irmão. Você não pode fazer com que reticências. Você não pode esconder o Pai, Filho e Espírito Santo num lugar e Jesus no outro, quando ninguém nunca foi batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa na Bíblia foi batizada no nome de Jesus. E aqueles que não foram batizados desta maneira tiveram que se batizar outra vez, antes que pudessem mesmo receber o Espírito Santo. Talvez pudessem atuar como se tivessem muito poder. Você tem que seguir o plano infinito de Deus. Isto é exatamente a verdade. Muito bem. O batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo está equivocado, bem com respeito às mulheres pregadoras. Qualquer um sabe que isso é um erro. Se você não sabe mais que isto, reticências. Gostaria de haver tido tempo para ler isto aqui do grego, o que diz aqui. Diz: se uma mulher deseja saber alguma coisa, que indague a seu marido, porque é vergonhoso e uma desgraça a mulher falar na igreja. O grego diz que, eu quero dizer, o hebreu diz que, como ensina a lei que elas estejam em silêncio com toda a sujeição ao pastor? Vê? Pois isto é pecaminoso e envergonhoso que uma mulher fale na igreja. Oh, que coisa! Todos deviam saber isto. E por toda a escritura, em Timóteo e outras escrituras, eu tenho anotado aqui. É a verdade. Correto. Agora, então, por que eles têm poder? Você diz,
por que acontece isso? Veja, irmão, deixe-me lhes perguntar, ou irmã, seja quem for que fez esta pergunta. Veja, eu tenho visto alguma das mais poderosas reuniões entre os maometanos, onde gritam, saltam e tomam uma espada e extravassam o coração desta maneira, e jogam a água na ferida aberta e caminham pelo fogo com seus pés descalços. E todas estas coisas, e se deitam em tachinhas, e tomam uma espada e a enfiam em suas bocas sem nenhuma preocupação. E você pode tirá-las e ver o sangue na espada e todas estas coisas. Não me fale sobre estas coisas. Vê, essa não é a verdade. Isto não vindica coisa alguma. Vê. Jesus disse, reticências, deixe-me ler as escrituras que eu tenho escrito para você. Mateus 7, 21, 23 diz, muitos virão a mim naquele dia. Nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Pois muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não tenho eu pregado em teu nome? Não tenho eu expulsado demônios e profetizado e feito todas estas coisas? Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheço. Vê, vamos fazer uma pausa aqui. Irmãos, agora eu me recordo até mesmo das profetisas e profetas que tem aí na internet, no YouTube, ou até no Facebook, aquelas profetisas que ficam profetizando, e elas têm o dom de profetizar, elas têm o mesmo dom que Miriam tinha de profetizar. Então elas dizem coisas, mas tem algumas que até pedem dízimo e dizem serem pastoras. Irmãs, a mulher não pode ser pastora, e ela tem o dom de profetizar porque nasceu com aquele dom, Deus deu a ela. Então ela poderia ter seu programa na internet, com certeza, para profetizar, pedir dízimos nunca. O dízimo é do Senhor e ele é recolhido pelo ministro da congregação que está ali sobre aquela responsabilidade daquele ministro, daquele pastor. Mas aquele pastor também tem que estar na linha correta da mensagem da hora do dia. Senão ele também não tem valor algum diante de Deus. Agora vejam, e elas pedem dízimos e ofertas para manterem os seus programas. Ora, elas podem até pedir alguma oferta, não é errado. Agora o dízimo não é delas. O dízimo não foi dado para ser dado a mulheres. O dízimo foi dado para ser dado a homens, ministros, e que estão debaixo da mensagem da hora e do dia e na linha correta da palavra e seguindo o mensageiro da hora, aquele que está tocando a trombeta. Então, eles podem ser considerados o quíntuplo de Efésios da hora e do dia. Por isso que eu estou sempre dizendo, quando o pastor Osmar, a pessoa estranha, foi retirada, o quíntuplo é logicamente que se espalhou, porque quando a cabeça é retirada, todo o restante se espalha, e assim foi a vontade de Deus. Mas o restante se espalha, mas não adianta ficar pregando Branham, e não adianta pregar a terceira etapa revelada, porque eles se espalharam e ao mesmo tempo se desligaram da cabeça e da linha correta da mensagem. Você não pode estar desligado daquilo. Você teria que continuar o mesmo caminho. Aí então Franca continuou, e escolheram um novo pastor, mas também foi desligada e nem percebeu, porque o rebuliço de Deus atingiu todos ali. Não adianta tentar sinceramente dizer que estão seguindo sinceramente e corretos em tudo. Você pode estar correto até 99% da palavra, mas vai faltar 1%. E aquele 1% que faltou para você era ser escolhido pelo Senhor para levar adiante a mensagem. E não adianta dizer que saiu dali, como você falou, porque o que saiu dali, Deus levantou
e cortou da hora para ser substituído por um que também saiu dali, que vocês jogaram fora, aquele José ridicularizado lá no Egito, mas que Deus levantou novamente. Então vejam, se você sai fora da linha, não adianta dizer, vocês estão denominados. E não sabem, mas agora estão sabendo. Porque eu vos estou falando, creio ou não. E vocês estão ouvindo eu falar isso agora. E para vocês não estarem mais denominados, vocês têm que estar na linha correta da mensagem, com aquele 1% que faltou, porque faltou a eleição de Deus de vocês. Porque Saul foi erguido pelo povo, mas Davi foi erguido pelo dono da obra, o Senhor Jesus Cristo, Jeová do Antigo Testamento, o Espírito Santo, naqueles dias. Então vejam, se você não tenha este Espírito Santo que escolheu você, você é apenas um rei Saul, pregando a mensagem e engravatado com o seu paletó. Continuando o que o irmão Branham fala aqui. Então diz o seguinte, parágrafo já 156. Vê, a verdade unicamente vem de uma maneira, irmão. Agora eu não estou dizendo que aqueles que batizam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, todos vão ao inferno. Não estou dizendo isso. Deus é o juiz. Que ele faça o que ele queira. Porém, o que eu estou dizendo é que não há escrituras legais na Bíblia para que ninguém seja batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo ordenou a cada um daqueles que haviam sido batizados em alguma outra maneira que não fossem no nome de Jesus Cristo, que voltassem e fossem batizados outra vez no nome de Jesus Cristo. E eles disse, se um anjo do céu vos anunciar outra doutrina, Gálatas 1:8 está escrito isso, seja anátema. Como antes já vos tenho anunciado, outra vez vos digo, se um anjo do céu anunciar outro evangelho, além do que haveis recebido, seja anátema. Vamos fazer uma pausa aqui. Se um pregador, um anjo do céu, qualquer um, anunciar um evangelho que veio fora da linha do Alfa, Cristo Jesus, até Branham, seja anátema. Se estiver fora da linha do sétimo e último anjo, irmão William Marion Branham, o qual ele mesmo disse que no dia que ele partir, certamente Deus colocaria outro no lugar dele para continuar a mesma mensagem que ele pregou. Então, o próprio irmão Branham estava dizendo que haveria outro depois dele partir. E se esse outro veio, foi aquela pessoa estranha. E aquela pessoa estranha foi o pastor Osmar Rodrigues Costa. Então, e se você, mesmo ali, estando na linha do pastor Osmar Rodrigues Costa, mas Deus fez um rebuliço e ficou muito claro para você isto, que Deus fez um rebuliço para cortar aquela linha e aquele quíntuplo que estava já corrompido por falar coisas que não devia e apoiar o próprio pregador dizendo que o dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser com ele. Olha, se eu for fazer o que eu quiser com o dízimo, certamente eu vou parar no inferno se eu quiser fazer aquilo que eu quiser. Porque o dízimo nem meu é, apenas sou um administrador daquilo que Deus me fez e para cuidar das ovelhas da casa do Senhor até que Ele venha e Ele as arrebate juntamente comigo. Então vejam, continuando o que o irmão Branham diz. Você não pode acertar no alvo aqui, acertar no alvo ali, Pai, Filho e Espírito Santo, e dizer, deixe-os, eles estão certos, e do nome de Jesus dizer, deixe, eles estão certos. Tem que haver algo que acerte no centro. Deus não é um autor de confusão.
E você corre através da Bíblia, em qualquer parte que você deseje, e você encontrará que esse é um falso batismo. Então volte à história e desça ao 6º século, quando o grande Áctubus, creio que foi, que batizou um dos reticências. Eu não digo que foi Áctubus. Eu me esqueci do nome de quem batizou, o irmão Breno está dizendo aqui. Você quiser encontrá-lo, está no livro intitulado Os Pais de Nicéia, 325 anos depois de Jesus Cristo, onde consta que eles ainda batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando a Igreja Católica tomou o poder, eles estabeleceram o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém, em nenhuma ocasião, antes que isto acontecesse, foi batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. É uma tradição católica. Lutero trouxe muito disto consigo. Wesley trouxe o resto disto. Nós seguimos com isto. E no Catecismo Católico, que é chamado Fé de Nossos Pais, eu creio que é, na página 144, eu penso que é, eles dizem, alguns protestantes serão salvos? É uma pergunta. Alguns protestantes serão salvos? Diz, talvez alguns deles. Eles reclamam viver pela Bíblia, mas eles continuam tomando os ensinamentos católicos. Eles dizem, na Bíblia, os outros católicos batizavam no nome de Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós tomamos unicamente a solenidade disto e a colocamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E os protestantes o reconhecem. E logo seguem, dizendo, talvez alguns deles se salvem. Não é por isso que eles serão salvos, correto? Há mais que um mundo? Irmão Branham aqui perguntando, outra pergunta, há mais que um mundo? Sim, há mundos de mundos. Hebreus capítulo 1, verso 2, Hebreus capítulo 11, verso 3, há mundos de mundos. Deus criou os mundos. Há mais de um céu? Sim. Em 2 Coríntios 12, 3, Paulo disse que conhecia um homem que foi levado ao 3º céu. Em Apocalipse e em outras partes você encontra que há mais que 3. Vou ter que apressar-me, porque já passei do tempo em que deveria haver terminado. Estaria bem se simplesmente lêssemos o resto das perguntas e fizéssemos um comentário. Muito bem. Um bebê em Cristo irá no rapto? E Bóbrada responde, absolutamente. Se esse bebê tem nascido de novo, não importa quão jovem ele seja, ele vai de todas as maneiras. Vê você? Por que me apareceria Cristo quando estava a ponto de tomar a ceia? Bem, sem dúvida seu coração estava em sintonia e você estava vindo sangradamente a Deus ao fazer isto. E é este o porquê ele apareceu a você. Vê, esta seria a única razão que saberia. Eu não poderia dizer nada mais do que isto. Vejamos. Outra pergunta. Se nós fomos salvos antes do reticências, nós não vamos nos deter nessa pergunta. Não é verdade? Fomos salvos antes da fundação do mundo? Verdade que sim? Então alguém perguntou para o irmão Brandon se nós havíamos sido salvos antes da fundação do mundo. E perguntou também se era verdade isso aí. Então o irmão Brandon responde, sim senhor, Apocalipse 13, 8 diz que você foi salvo e seu nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E Efésios 1, 4 e 5. Vamos simplesmente ler isto. Isto não tomará mais que 1 minuto. E assim você verá que não sou eu simplesmente citando isto. Muito bem, aqui está. Leiamos isto. Bendito seja Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também, ouçam,
nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, aqui permitam-me ler isto rapidamente para que você veja que eu não simplesmente citei isso aí. Eu desejo citar isto, Apocalipse 13:8, ouçam isto rapidamente. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isto foi quando foi, correto, éramos todos espíritos então? Perguntaram para o irmão Branham, uma pergunta de número 13. Éramos todos espíritos então? Irmão Branham vai responder o seguinte no parágrafo 67. Não, nós não éramos nada então, mas na mente de Deus nós éramos. E ele falou isto, se materializou. Jesus foi morto. Antes, reticências. Quantos sabem que a Bíblia ensina que Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo? Imolado quer dizer oferecido em sacrifício, imolado quer dizer morto. Então, antes da fundação do mundo, Deus falou isto, e quando ele falou, ficou como se houvesse cumprido ali mesmo. E quando ele me viu e ele viu a você antes da fundação do mundo, estávamos figurativamente em sua mente. Então, quando vimos ao mundo, ou viemos ao mundo, nós como homens éramos masculino e feminino. E ele separou o espírito feminino e formou uma mulher dele e deixou o espírito masculino no homem. Quando você vê uma mulher atuando como um homem, há algo mal. E se você vê a um homem agindo efeminadamente como uma mulher, há algo mal. E então ele tomou do lado do homem uma costelinha, e dela fez a ele uma ajudante. E eles dois foram um. Porém, antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi sacrificado, nossos nomes foram postos no livro. Quando Deus em sua mente nos viu e nos predestinou por seu prévio conhecimento antes da fundação do mundo. Irmão, não faz isto a igreja querer levantar-se e correr pelos corredores? Pense nisto, você que é nascido de novo antes da fundação do mundo. Deus pôs o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Cristo morreu e enviou o Espírito Santo aqui para chamar você à vida eterna. Você o tem recebido. Você está ali selado até o dia de sua redenção. Aleluia! Agora vejam, irmãos, aqui vou fazer uma pausa. Fomos postos no nosso nome antes da fundação do mundo. Porém, se realmente o nosso nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, como é que nós vamos saber se realmente ele está lá? Pelas nossas atitudes, nós vamos mostrar que árvore nós somos. Os frutos que nós produzimos mostram se ele está lá ou não. Porque quando você diz que o dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser, você tem certeza que, concordando com isso, o seu nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo? Quando você fofoca de um irmão ou de uma irmã e destrói a vida dele com difamação, você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo e que você está redimido? Certamente as nossas atitudes mostram o que nós realmente somos. Se temos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, nós vamos aguentar as provas que vêm sobre nós sem nós nos vingarmos de alguém
ou sem nós procurarmos destruir a vida de alguém, ou nós difamarmos alguém, porque estas são atitudes e frutos de uma pessoa que não tem o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. Então vejam, irmãos, as nossas atitudes, os nossos frutos que produzimos mostram. Agora, se você fez mal a um irmão ou uma irmã, mas você arrependeu e voltou atrás daquilo que fez agora em vida, enquanto está vivo, porque você teve um arrependimento de consciência verdadeira e você se conscientizou dizendo: o que eu fui fazer? Eu não devia ter feito tal coisa para tal pessoa. Isso mostra que eu não estou certo com a palavra. Então, se você teve esse tipo de arrependimento, você mostra que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque você é um filho, e um filho não suporta fazer mal a um outro irmão e ficar com aquilo até o fim. Agora, uma semente da serpente, ela fica até o fim, não reconhece o seu erro e vai até o fim. Por quê? Porque ela não tem alma. E o que é a alma? É o sentimento. Ela não tem sentimento por ninguém, nem por nada. Você não sente culpa de que você fez errado. Você não sente culpa. Você não pensa que errou e que tem que voltar atrás. E você não tem a atitude de ir lá e mostrar que voltou atrás. Então, este é um que não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Entende, irmãos? Os nossos frutos mostram quem somos, de onde viemos e se realmente o nosso nome está lá. Continuando aqui, parágrafo 171 do irmão Branham, logo vou terminar, irmão. Falando de segurar isto, não sou eu agarrando-me. Se ele agarrou, não é o que eu fiz, é o que ele fez. Ele aqui com letra maiúscula, não é o que eu fiz, é o que Jesus, Deus, fez. Não é, eu deixei de fumar, eu deixei de mentir, eu deixei de roubar. É que ele morreu por mim e ele me tirou o meu espírito e me converteu numa nova criatura. Então isso, irmãos, o que é essa nova criatura? Essa nova criatura teve uma metanoia, uma mudança de mente. Então você mudou a tua mente agora, o que você era, o que você fazia, você não faz mais. Mas você não faz mais porque você não quer fazer mais. Você não faz mais porque o Espírito de Deus está dentro de você e você não consegue mais fazer aquilo. O Espírito não deixa. O Espírito Santo, a palavra, identificou você com ele, com a palavra. Você se identificou e você diz: eu não consigo mais fazer isso, porque agora eu pertenço à palavra, eu pertenço ao Espírito Santo, eu sou batizado na palavra, eu sou batizado no Espírito. Eu não consigo mais fazer isso que eu fazia. Eu estava ali com aquelas pessoas, vivendo entre eles e fazendo as mesmas coisas que eles, mas eu não me sentia bem de estar ali. Porque eu não era igual a eles, e um dia alguém veio e me falou esta palavra, e então eu disse: nossa, eu não sou daqui dessa turma, eu sou daquele que me falou aquela outra turma. Entenderam, irmãos? Isso é o Espírito Santo morando dentro de você. Vamos continuar aqui com o irmão Branham. Bem, a pergunta seguinte que segue, apressemos-nos para abordá-la, o irmão Branham diz, e eu também preciso me apressar, porque até já passei um pouco do tempo aqui, irmãos, mas eu vou, mesmo passando um pouco, eu vou terminar o que hoje eu tinha previsto aqui. Uma outra pergunta, número 14, que fizeram o irmão Branham dentro desta perguntas e respostas. Que diferença há entre corpo, alma e espírito? O corpo é a carne que você olha, o que vai apodrecer. Nasceu por desejo sexual do pai e da mãe. Deve apodrecer. Não serve mais. Portanto, no novo nascimento, na ressurreição,
Quando você sair outra vez num corpo, vai ser o poder criativo de Deus que falará como Ele, Deus, o fez com Adão, e você sairá. Disse, terei um desejo. Jó disse, terei um desejo. Ele falará e eu lhe responderei. Vê? Agora, o corpo é o que você vê. O espírito é o que te controla. Sua alma é a vontade desse espírito, ou a natureza desse espírito. A alma que pecar, essa morrerá. Você nasce no mundo com uma alma pecaminosa. Isto é a natureza do seu espírito, é pecaminosa. Você anseia pelas coisas do mundo. Então o Espírito Santo desce e o batiza e muda a natureza desse espírito. Então a natureza que fica em você é do céu. Então você professa que é um peregrino e estrangeiro. Então você nasce do alto. Você é de cima. Você é um candidato do céu. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, com o mesmo corpo, com o mesmo espírito, mas transformado. E você é, ou melhor, a natureza desse espírito em você é mudada da injustiça para a justiça. Isso é alma, corpo e espírito. Outra pergunta. Irmão Branco, pode algum homem fazer as obras de Cristo, a menos que ele seja Cristo? Irmão Branco responde, não. Ponto. Agora você quer dizer, querida pessoa, deixe-me ler isto novamente. Pode algum homem fazer as obras de Cristo, a menos que ele fosse Cristo? É isso que quer dizer, a menos que ele fosse Cristo? Claro, tomemos São João por um momento. Capítulo 14 de São João, e quero que vocês vejam isto. Agora, se puderem captar rapidamente São João 14, creio que é. Vamos pegar isto rapidamente e ver o que Jesus disse acerca disso. Muito bem. Na verdade, eu vos digo, seja quem for, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Qualquer homem, o homem não pode ser Cristo, mas as obras de Cristo seguirão a todos os crentes. Vê? Ele fará as obras de Cristo em qualquer homem, aquele que crê em mim. As obras que eu faço, ele também fará. Não, eu farei. Não, eu farei, a Bíblia diz. Mas ele fará. Não eu. Mas ele que crê em mim e tem confessado sua fé em mim e morreu para si mesmo, e meu espírito habita nele e ele se torna parte de mim. Agora, isso não o faz Cristo. Isso o torna parte de Cristo com o restante da igreja. Muito bem. Ele não é Cristo porque isso seria anticristo. Entende? Ele estaria tirando de Cristo, mas qualquer crente pode fazer as obras de Cristo. Muito bem. Sabemos que o bendito Espírito Santo não é dado através de vãs repetições ao expor as Santas Escrituras. Então, por favor, diga-me por que às vezes é usada a palavra Holy Spirit e em outras ocasiões é usada a palavra Holy Ghost. Eu sei que há uma razão válida para isso, e eu gostaria de saber por quê. Alguém perguntou isso para o irmão Branham, irmãos. É a mesma palavra, o irmão Branham responde, é a mesma palavra, Spirit e Ghost, são exatamente a mesma coisa. Ghost ou Spirit, não importa, são apenas a mesma coisa, exatamente igual. Nota do tradutor. Na língua inglesa, os dois termos Holy Spirit e Holy Ghost são utilizados para se referir ao Espírito Santo. É uma peculiaridade da língua inglesa, uma vez que no original hebraico ou grego, bem como no português, é usado apenas para uma palavra.
Muito bem, agora estamos chegando bem próximo do final agora. O que é aquela coluna de fogo com você? Essa é uma boa pergunta, irmão Breno falou aqui. Cristo, o Espírito Santo, não está somente comigo, está com vocês. Apenas apareceu ali, quando a Bíblia ensina que os filhos de Israel foram tirados do Egito. O que aconteceu? Então, essa pergunta que fizeram para o irmão Brana, estão se referindo a esta foto, irmão, em que o irmão Brana foi tirado com aquela coluna de fogo, que chamam de coluna de fogo, isto, né, sobre a cabeça do irmão Brana. Então, o irmão Brana disse que isto é Cristo. Isso é Jesus. Então, o irmão Brana está dizendo que a mesma coisa está sobre nós, os que creem em Jesus, os cristãos. Isto também está conosco, nos acompanha, porque é Cristo, né, irmão? Então, vejam. Havia uma coluna de fogo que o seguia lá no Egito. Não foram os filhos de Israel que fizeram o milagre, foi a coluna de fogo que os seguia. Está certo? Quantos sabem que aquilo era o anjo da aliança? O Logos. Logos quer dizer a palavra. Ora, claro, sabemos que era o anjo da aliança. Muito bem, aquilo era Cristo. Moisés considerou as riquezas de Cristo maiores tesouros do que as riquezas do Egito. Está certo? Muito bem. Então aquilo era Cristo, o Logos, a estrela da manhã, o Alfa, Ômega. Ele veio à Terra, ele foi visto muitas vezes no que chamamos, creio que, de teofania. Isso foi lá no Antigo Testamento, onde eles viram isto em forma de homem. Mas ele se fez carne e habitou entre nós, e a plenitude de Deus habitou nele. Muito bem, então ele disse: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque estarei convosco. Correto? Pergunta o irmão Breno. Até o fim do mundo. Eu vim de reticências de Deus e vou para Deus. Está certo? Então ele veio de quê? Da coluna de fogo. Está certo? Então ele voltou para o quê? Para a mesma coluna de fogo. Quando Paulo estava em seu caminho para Damasco, aquela coluna de fogo o encontrou e o deixou cego, está certo? E ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então vejam que ali Cristo apareceu para Paulo e não apareceu na forma de um homem, mas numa coluna de fogo. Então Cristo, Jesus, ele ao ressuscitar voltou para a forma original dele, que era Deus. Jeová, o Elohim, a coluna de fogo. Entenderam, meu irmão? Ele disse: se você notar, esse S maiúsculo significa Elohim. Esse S de Senhor. Senhor, quem és tu? Quando Paulo disse isto, né? Saulo, naquela hora ainda era Saulo de Tarso. Ele disse: Senhor, quando viu aquela luz na frente dele, aquela coluna de fogo que o cegou, Senhor, já foi logo dizendo Senhor, chamando, reconhecendo que aquela coluna de fogo, aquela luz, era o Jesus Cristo, era o Senhor Jesus Cristo, né? Quem és tu? Então, ele disse, ou respondeu ali aquela luz: eu sou Jesus, a coluna de fogo. E aqui está ele nos últimos dias, pouco antes da sua aparição visível. O irmão Breno cita daí essa foto, né? Aqui está ele, visível, coluna de fogo, Jesus. Pouco antes da sua aparição visível, enviando o seu espírito de maneira tão dominante e tão real, até que tiraram uma fotografia dele. Aqui ele entra na igreja. Pode fazê-lo agora mesmo pela ajuda do Espírito Santo. Não pode haver um segredo em seu coração que ele não possa revelar. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus, Jesus é a palavra, do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está certo? E a palavra é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Mais rápida e poderosa que uma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão do osso,
até a medula óssea e discerne os pensamentos do coração. Aí está. Não sou eu, não é você, é Ele. Essa é a coluna de fogo que segue. É o Espírito Santo, o Senhor do céu, o Logos, Jesus Cristo, o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Eu Sou, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, maravilhoso. Esse é Ele. Você não conseguiria encontrar títulos suficientes para dizer o seu nome. Serei breve nessa próxima. Essa é aquela grande. Irmão Branham, poderia, por favor, explicar sua teoria de que Eva concebeu Caim do diabo? Irmão Branham responde: eu nunca disse isso. Eu disse que Eva concebeu a Caim da serpente. Em Gênesis 4, o primeiro verso claramente declara que Adão conheceu a sua esposa Eva e que ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: adquiri um varão de Deus. Absolutamente. Toda a vida tem que vir de Deus. John Dillinger veio de Deus. Adolf Hitler veio de Deus. Cada um, George Whitefield veio de Deus. E igualmente Bob Hilgerson. Cada pessoa veio de Deus. Porém, o que eu quero dizer é isto, e quero que alguém desminta isto. Vê? A Bíblia diz que ele poderia, em Gênesis 3:8, a pergunta foi feita quando Eva, algo havia acontecido com ela, ela concebeu, conheceu a serpente. Agora, a serpente não era uma víbora, ela era uma besta, uma víbora, uma cobra, né, irmãos? A mais sutil de todas do campo. Sutil quer dizer inteligente, com alguma inteligência. Não havia nada. Toda a ciência está buscando um osso de algum animal que fizesse uma junção entre o homem e o macaco. O mais próximo que eles têm conseguido é um chimpanzé. Eles não podem encontrar um osso. Eles nunca encontrarão, porque é uma serpente. Isto é uma revelação de Deus. Vejam, a serpente foi como o homem pré-histórico, alguma coisa próxima a Deus, ou melhor, próxima ao homem. E esta é a única coisa. Se acontece de ser outro animal, Satanás nunca haveria chegado a eles, porque a semente não haveria se misturado com a da mulher. Você não pode misturar uma semente humana com nenhuma outra semente animal, não se pode. Porém, este animal que misturou a sua semente está completamente extinto. Deus o converteu numa víbora, uma cobra. Porém, recorde, disse: por que te escondes? Por que te cobres com folhas de figueira? Então começaram a lançar a culpa um no outro. Bem, Adão disse: a mulher que tu me deste me seduziu a provar do fruto. E a mulher disse: a serpente me enganou. Agora, o que significa enganar? Ela me enganou. E Deus disse: eu porei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Semente. A serpente tinha uma semente literal e vem através de Caim. Através de Caim veio toda pessoa inteligente e educada até antes do dilúvio. E depois dele nasceu Abel, a quem ele matou. E Sete foi levantado em seu lugar para representar a morte, sepultura e ressurreição de Jesus. E dele saiu um povo humilde, pastores de ovelhas e demais, um povo que temia a Deus. E Jesus disse que os filhos deste mundo são sábios, inteligentes, mais que os filhos do reino. Isto é verdade. Não nos podemos comparar com eles. Não trate de engrandecer-se um deles. Humilhe-se diante de Deus. Não deseje ser sábio, inteligente, unicamente deseja reconhecer que Jesus e deixe o outro em paz, porque ali jaz a semente da serpente hoje em dia. E as pessoas se gloriam porque cientistas e homens inteligentes e educados e grandes escolares pertencem às suas igrejas. Eu preferiria ter um homem que pertencesse à minha igreja, que realmente conhecesse a Deus, ainda que não conhecesse o ABC correto.
porém que fosses semente de Cristo. A semente da mulher foi Cristo. Maria deu à luz a Cristo. E a semente da serpente, a qual foi Caim, chegou até Judas Iscariotes. Ali estavam Jesus e Judas. Deus e o diabo, na cruz do Calvário. Estavam 4 pessoas morrendo. Estava um ladrão a cada lado de Jesus e Judas, que havia se pendurado na árvore de sicômoro, o que é uma cruz. Maldito aquele que é pendurado numa árvore. Ali estava um ladrão que disse: se és filho de Deus, salva-nos. O outro disse: Senhor, juntamente estamos recebendo o nosso castigo, porém tu não tens feito nada. Lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus lhes disse: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Ali estava Jesus, o pregador do Evangelho, pregando na cruz. E ali estava Satanás regressando ao inferno, levando consigo a semente da serpente, o incrédulo. Ali estava Deus regressando ao céu, levando consigo a um pecador arrependido. A semente da mulher não era a semente do diabo, era a semente da serpente, e a serpente tinha uma semente. A Bíblia disse que tinha uma semente, e a semente da serpente, todavia, existe. Você pode me perguntar mais a este respeito. Se tivéssemos tempo, lhes darias resposta. Outra pergunta: por favor, explique o que quer dizer não peca em 1 João 5,18. Creio que tenho em frente a mim, abri diretamente na Escritura, talvez o Senhor queira que leia isto. Sabemos que qualquer que é nascido de Deus não peca. Seguramente que não. Acabo de passar sobre isto. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Não peca, ele não pode pecar, porque a semente permanece nele. Outra escritura que você poderia ver com referência a isso seria Romanos 8:4, do 5 ao 8, onde Davi falou anos atrás, dizendo: bem-aventurado é o varão a quem Deus não imputa pecado, porque não peca. Bem, temos uma mais e logo terminaremos. Irmão Bill, qual a diferença entre fornicações e adultério? Em Mateus 19:9, Jesus disse em Mateus 19:9: qualquer que repudiar sua mulher, a menos que seja por causa de prostituição, e se casar com outra, adultera. A diferença entre fornicação e adultério: a palavra poderia aplicar-se de uma ou de outra maneira, porém, para esclarecer o que ele estava falando aqui, é como no caso de uma mulher solteira. Ela não pode cometer adultério porque não tem esposo para que cometa adultério contra ele. Isto é imundície para ela. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes que eles se casem, se ela fez isto. Se não, e seu esposo descobre isto mais tarde, ele tem o direito de deixá-la, porque ela fez um voto falso. Pois a Bíblia diz: seja, pois, conhecido de vós, eu tenho escrito no meu, que se algum casal tem se unido de outra maneira que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Eu exigirei e responsabilizarei a ambos, quando vocês certamente responderão no dia do juízo, quando os segredos de todos os corações serão revelados. Se algum de vocês sabe de algum impedimento pelo qual essa união será legal, fale isto agora. Ali o tem. Vê? Então, fornicação é que uma moça que não vive uma vida limpa, isto é fornicação, porque ela não tem marido. Porém, quando ela está casada, e então quando ela vive assim, ela comete adultério contra seu marido. Uma mulher veio há algum tempo atrás e ela disse: eu tenho confessado tudo isso. Ela estava nervosa e teve um choque nervoso e disse: eu tenho confessado tudo isso a Deus. Porém, você tem que confessar isto a seu marido, respondi eu. Não foi contra Deus que você cometeu adultério, foi contra o seu marido. Isto é correto. E se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele, e então ela vem e ele, depois de haver vivido com ele por algum tempo, e diz: amor, quero te dizer uma coisa, eu saí com outro homem e nunca te disse isto.
Jesus disse que ele tinha o direito de rejeitá-la e de casar-se com outra, porque eles não estavam casados no princípio, porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele. Bem, obrigado. Por favor, explique 1 João 5,16. Se alguém vir pecar, seu irmão pecar que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Muito bem, vamos tomar isto desde o princípio rapidamente. Esta é a última. Abramos a Bíblia em Marcos e isto explicará exatamente o que é pecado de morte. Há pecado de morte pelo qual você não deve nem mesmo orar. Quantos sabem que há pecado de morte? Você nem mesmo deve orar por ele. Em Marcos capítulo 3. E depois de encontrar Marcos 3, rapidamente obteremos o sentido desta escritura antes de encerrar. Vejamos o capítulo 3. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu. Eles o tinham visto discernir os pensamentos das pessoas. E diziam: ele tem Beelzebu. E pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Eles estavam falando isso de Jesus Cristo. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se o diabo pode curar, como pode fazer isto? Como pode Satanás expulsar a Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manifestar o valente, e então roubará a sua casa. Como poderia ele entrar em seus corações, a menos que fosse de Deus? Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de juízo eterno. Porque diziam: tem espírito imundo. Chamando o Espírito de Deus que estava fazendo aqueles milagres em Cristo, eles diziam que aquilo era o espírito do diabo fazendo aquilo. Jesus disse: isso é impossível, e se você vir um homem, não ore por ele se ele está zombando do Espírito Santo e falando contra o Espírito Santo. Você está proibido até mesmo de orar por tal pessoa. Você entende isto, irmão? Pois há um pecado para a morte, há somente um pecado. Jesus disse que toda sorte de pecados seriam perdoados aos filhos dos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Agora, se as pessoas dizem blasfemar do Espírito Santo, o que é blasfêmia? Significa falar contra, ridicularizar, zombar, blasfemar, correto? Qual foi a blasfêmia contra ele, Jesus? Dizer que o Espírito Santo que estava nele, fazendo-o agir e fazer as coisas que ele estava fazendo, eles disseram: ele está possuído com Beelzebu, o diabo. E esse é o diabo, um espírito adivinho nele, fazendo-o fazer aquelas coisas. Ver os segredos do coração das pessoas e dizer a Natanael que ele havia conhecido no lugar onde estava antes que viesse a reunião. O expulsar demônios e fazer todas essas coisas. Diziam que isto ele fazia por Beelzebu e que ele era um demônio. E Jesus disse que esse pecado nunca seria perdoado, assim sendo, este é o pecado imperdoável, pelo que nunca se deve orar. Nunca será perdoado. Um homem e uma mulher que fazem isto estão selados com eterna separação da presença de Deus para sempre e sempre. Não há perdão. Você o ama? Vamos levantar de pé. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa tarde, Senhor, e por estarmos aqui meditando na palavra do irmão Brana.
Eu espero, Senhor, que esta pregação, esta leitura da mensagem de Branham possa ter esclarecido algumas dúvidas se ficou nos pensamentos dos irmãos daqui e aos pensamentos das pessoas da internet. E que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada pessoa que assistiu, menos os inimigos que blasfemam contra o Espírito Santo, este eu não oro por eles. Mas aqueles que creem de bom grado e que querem sair, Senhor Deus, das religiões e seitas erradas e denominações onde se encontram hoje, e que querem vir e se unir com a esposa de Cristo, as virgens prudentes, a família Branham da hora, neste momento, e que desejam serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, deixando as tradições católicas romanas erradas para trás, que estes sejam abençoados. E se você não pode ter contato comigo, que Deus possa te ajudar de alguma outra maneira, meu irmão e minha irmã. É a oração que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe e que mova o seu coração a crer na verdade da hora deste tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E para você que está na internet e deseja ser batizado, se você talvez me mande alguma mensagem, é difícil responder mensagens para as pessoas do mundo, ainda mais se é uma outra língua, fica muito difícil. Mas tenho certeza que você crendo na mensagem que prego e seguindo, e de repente você queira fazer parte com seus dízimos e ofertas para cumprir o seu dever para com Deus, porque todos nós temos esse dever, você pode fazê-lo através do Pix, que está escrito ali nas minhas lives e também no meu Facebook, e ali você coloque seu nome, diga quem é, eu orarei por você, e Deus reconhecerá você ali no reino dele, naquele dia, porque nós subiremos juntos de alguma maneira. E se você é uma alma que estava presa em religiões e seitas erradas, Deus o livrará certamente se você vier a crer nesta verdade da hora, neste tempo. E que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe os irmãos e perdoem que a live foi meia comprida, mas eu desejava ler até o final ali o que o irmão Branham tinha hoje preparado para nós ali, Deus tinha preparado para nós. Deus os abençoe, irmãos.